Olá, seja bem-vindo. Obrigado por ter acessado esta mensagem. Espero que ela seja edificante para a sua vida. Desejo a você e aos seus entes queridos vida longa, saúde e paz, e que o Deus Criador retribua a você, a sua família, seus filhos e netos 5 vezes o que você fez, venha a fazer ou pensar em fazer a minha família. Espero que também tenha visto no canal a mensagem Como são feitos os estudos. Recomendo que, se ainda não fez, acesse para entender melhor tudo que está sendo colocado aqui. Abra sua Bíblia, Ave Maria, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Diz assim: Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas chagas. A versão Revista Atualizada diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O título dessa mensagem é A Certeza do que ainda não veio. Lembrando que certeza só existe no que não pode não acontecer. Qualquer coisa em que haja possibilidade de não acontecer, não se pode ter certeza. Nós vamos falar sobre a fé que enxerga o futuro como presente e sobre a segurança que temos nas promessas de Deus, mesmo antes que se cumpram. A linguagem de Isaías 53 é uma linguagem misteriosa e poderosa, é chamada de Evangelho do Antigo Testamento. Ele fala de acontecimentos que só se cumprirá 7 séculos depois, mas o descreve com detalhes como já se tivesse ocorrido. Isso é o que chamamos, uma figura de linguagem, chamamos de prolepse profética, quando Deus revela o futuro com a certeza do passado. É uma figura de linguagem. Ele fala de eventos passados. Foi ferido, foi moído, foi traspassado, fomos sarados. Isaías vê o Calvário 700 anos antes da cruz. Não é uma poesia melancólica, é uma profecia carregada de poder. É uma declaração divina que, embora escrita centenas de anos antes do seu cumprimento, já celebra como um fato consumado. Ele fala de Jesus como servo sofredor, aquele que levaria sobre si a culpa de toda a nossa humanidade. Para Isaías, a promessa é tão certa que ele trata como um fato consumado. Assim como Isaías declarou a obra de Cristo no passado, nós também podemos viver com esta certeza. Tudo que Deus prometeu já está decidido em seu trono. A segunda vinda de seu filho está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os anjos. Ou o Filho do Homem virá vindo na glória de seu Pai com os anjos. Ou seja, é uma promessa de que Deus, Jesus Cristo, vai voltar rodeado de anjos. Segunda coisa, a ressurreição dos mortos. Em João 11, 25 e 26 diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, não morrerá eternamente. Tá certo? Outra coisa, terceiro, os corpos dos vivos serão transformados. Em 1 Coríntios 15, 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado em corrupção, o corpo ressuscitará incorruptível. Ou, na outra versão, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. A ida para o céu, a vida eterna no céu com Cristo. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, vai ter a vida eterna com Cristo. A glória no céu, no Hebreus 12, 22 e 24. Assim, vós, ao contrário, vos aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial. A outra versão diz: é a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, na versão Revista Atualizada. A glorificação. Filipenses 3,20 diz: Nós, porém, somos cidadãos dos céus, e de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o seu Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Na versão atualizada diz: O qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Tudo que Deus prometeu está apenas aguardando o tempo certo para se manifestar na terra. Tudo que está na Bíblia ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir. A palavra de Deus antecipa o futuro com certeza. O versículo diz: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Já Isaías não disse ele é, ele será, ele disse, ele foi passado. Deus fala no passado sobre algo que ainda estava no futuro, porque a palavra de Deus não falha. O corpo humano é limitado, mas Deus vê o fim desde o começo. Isaías 46, 10. Quando Deus promete, não é uma previsão, não é uma possibilidade, é uma declaração de realidade espiritual. O que Deus decide já é verdade, mesmo que o mundo ainda não tenha visto. Deus decidiu a salvação antes de Cristo. Está lá em Apocalipse 13:8, o livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você também pode ver lá no livro de Josué, capítulo 6, versículo 2, que Deus entregou Jericó antes da batalha. Diz assim: O Senhor disse a Josué:
Vê, entreguei Jericó, seu rei, seus valentes guerreiros. Ou entreguei nas tuas mãos Jericó, o seu rei e seus valentes. Foi baseado na palavra já decidida que é Deus que Josué marchou. Primeiro ele diz que deu, depois Josué marchou. Deus chamou Gideão de valente antes da batalha. Juízes 6:11. O anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro, ou homem valente. Ou seja, ele antecipou a qualificação. Deus chamou pelo que ele seria, não pelo que ele era. Deus não fala com base em aparências. Deus fala com base naquilo que ele já determinou. A fé do crente em Cristo deve descansar nessa certeza. Se Deus disse, já está feito. Mesmo que o tempo ainda não tenha revelado, a promessa está selada nos céus. A Bíblia é uma fonte de fé. A Bíblia é como um cheque assinado por Deus. Não tem como não acontecer. Outra coisa é a obra redentora, é uma certeza eterna. Ele diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Antes da cruz existir, Deus já via o sacrifício de seu filho como realidade. Apocalipse 13:8 diz, Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. A cruz não foi um plano emergencial, mas parte do plano eterno de redenção. Nada pegou Deus de surpresa, nem o pecado de Adão, nem a traição de Judas, nem a crucificação de Cristo. Tudo foi decidido pela Trindade antes da fundação do mundo, conforme vimos acima. Isso foge ao nosso conhecimento, isso perpassa nossa inteligência. Nós não podemos compreender, resta-nos crer e aceitar. Entenda que a salvação não é uma possibilidade, é uma certeza eterna. Deus já contemplava em Cristo a paz que nos reconciliaria com Ele. Quem vive em Cristo já é perdoado, mesmo que ainda esteja sendo santificado, já é justificado, mesmo que ainda enfrente lutas, já é glorificado, mesmo que ainda espere a redenção do corpo, conforme Romanos 8:30. A fé é viver o futuro como presente. Por exemplo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías fala de uma cura como se já tivesse acontecido. É uma cura multifacetada, espiritual, emocional e física. É o mesmo princípio de Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé antecipa o que Deus já determinou. Quando o crente crê, ele não força Deus a agir. Ele apenas entra na dimensão daquilo que Deus já decidiu. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é uma cegueira, é uma visão antecipada. A fé não é presunção, é confiança no caráter de Deus. A fé não é fuga da realidade, é a certeza de que Deus já venceu. Jesus mesmo disse antes da cruz, eu venci o mundo, está lá em João 16:33. Coragem, eu venci o mundo. Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, na versão atualizada. Antes da vitória visível, ele já tinha certeza espiritual da conquista. Imagine que um pai deposita o valor no alto na conta do filho. O filho ainda nem viu o extrato, mas o valor já está garantido. É só precisar acessar. Ele só precisa acessar. Assim são as promessas de Deus, já depositadas no céu, esperando o tempo certo da manifestação na terra. Fé é viver como quem já recebeu, mesmo que ainda esteja esperando. Isaías nos ensina que as promessas de Deus são tão certas que podem ser narradas no passado. O profeta viu a cruz antes do Calvário. Hoje, nós olhamos para o futuro com a mesma confiança. Se Deus prometeu, já está consumado. O que Deus decide não depende de tempo, de circunstâncias ou da força humana. Quando Ele fala, a realidade se curva à sua vontade. O mundo pode demorar a ver, mas Deus já decretou o resultado. A nossa resposta a esta mensagem é de gratidão profunda, arrependimento e fé. Que vivamos na paz e na cura. Fiel é aquele que prometeu. Guardemos firmes, Hebreus 10:23. Fiel é guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aí eu vou perguntar a você, uma pergunta que eu sempre faço: que poderes pouquíssimas pessoas têm, mas só os adquirem após a morte? Nenhum. Que parente seu já falecido voltou e teve alguma participação em alguma coisa que aconteceu após a sua morte? Nenhum. Que diferença há entre um parente seu falecido, um parente meu falecido e os santos da ICAR? Nenhuma. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, está na hora de repensar sobre em quem está depositada a sua fé. Se a sua fé está depositada em santos e santas, você tem que repensar. Em que porção da Bíblia está escrito que santos e santas garantem a eternidade? Nenhuma, porque isso não existe. A Bíblia nos diz, entre outras coisas, que temos 3 certezas: a morte, o juízo e a eternidade. Eclesiastes 9:5-6 diz: com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos de nada sabem. Não terão mais parte alguma para o futuro no que se faz debaixo do sol. Morreu, está encerrado, pelo menos na participação com relação ao que ficou debaixo do sol. Com certeza você já foi a muitos velórios, eles refletem a realidade da vida. Eclesiastes 7:2 diz: melhor é visitar a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque ali está o fim de todo homem
e os vivos nele refletem. Eclesiastes, na versão atualizada, diz: melhor ir à casa onde há luto do que numa casa onde há banquete, pois naquela, onde há luto, se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Lembre-se, toda vez que for um velório, você vai estar em pé, velando por alguém conhecido, parente, ou então representando alguém. Um dia, se Jesus não voltar se Jesus não voltar antes, você vai estar, como eu, vamos estar ali deitados, sendo velados. Hebreus 9, 27 diz: como está determinado ao homem morrer uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Na atualidade diz: morreu uma só vez, vindo depois disso. Já isto elimina já o purgatório, porque entre a morte e o juízo não existe nada. O juízo sucede à morte. Logo após a morte vem o juízo. Não tem nada no meio. Entenda que a morte nos pega como uma foto polaroid. Não tem como ser alterada. É o transitado em julgado, a coisa julgada. Nada mais pode ser feito ou mudado ou acrescentado. Se ainda você não teve um encontro com Cristo, a oportunidade é agora. Amanhã pode ser muito tarde, como diz o hino. Medite na letra desse hino, a última hora. Diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Por acaso tu riste ao amigo quando ouviste falar de Jesus? Mas é só ele é só o único meio de salvar pela morte na cruz. Tens manchado a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, sim, na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu caro ouvinte, eu estou lhe mostrando na sua Bíblia, versão Ave Maria e demais versões da ICAR, o que a Bíblia diz. Se você vai aceitar ou não, é um problema seu. Só não vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia. Pense direito e decida. Nós não sabemos quando será o nosso último suspiro. Em caso de dúvida, lembre-se que o autor da Bíblia, Deus, está ao nosso lado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Se você não tem certeza da salvação, se você compreendeu que está condenado ao inferno, se você compreendeu que não existe nem purgatório nem as demais narrativas humanas, se você quer se reconciliar com Deus, repita comigo a oração. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, que sozinho não posso garantir a minha salvação, que eu preciso do teu Filho Jesus Cristo como único Salvador. Te agradeço por tudo que teu Filho fez por mim na cruz do Calvário. Confesso o teu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador. E é assim que te oro, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Se você quiser entender o que foi dito, pesquise na sua Bíblia tudo que foi colocado. Eu citei versículo por versículo para você conferir, para você ver. Está tudo escrito lá. Você não entendeu ainda, ou porque não leu, ou porque não meditou. Aproveite a oportunidade essa agora. Se você quiser ver mais mensagens, assine o meu canal para receber notificação assim que forem publicados novos vídeos. Que Deus abençoe você e a sua família em extensão. Em nome de Jesus, amém.